Olá, queridos irmãos e amigos. Hoje eu quero deixar uma palavra com vocês, que está lá em Gênesis capítulo 6, quando Deus disse uma frase que disse assim: os seus dias serão 120 anos. Ao que Deus se referia quando ele disse 120 anos? Vamos ler o texto aqui para a gente ver o que está dizendo a palavra de Deus. Gênesis capítulo 6, versículos de 1 até o 3, diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Quando Deus disse isso aqui, Adão ele ainda não tinha essa idade de 120 anos. E Deus não estava aqui se referindo à idade de Adão, pois nós vemos na palavra de Deus que Adão viveu 930 anos. Nós também observamos na palavra de Deus que antes do dilúvio, as pessoas, elas viviam aí 950, 960 anos, até 969 anos foi o homem que viveu mais tempo na terra, que foi Matusalém. E após o dilúvio, a idade do homem ela foi caindo gradativamente até chegar aí à faixa de 70, 80 anos, Então nós podemos dizer com toda certeza que esses 120 anos não tem nada a ver, não tem relação com a idade do homem. Então, o que Deus se referia quando ele disse que os seus dias seriam 120 anos? Bem, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 19, eu até vou ler aqui o texto, nos diz ali que o nosso corpo, ele é o santuário do Espírito Santo. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então a palavra de Deus aqui está nos dizendo que o nosso corpo, ele é o santuário do Espírito Santo. Ele é o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina isso, que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então, quando Deus criou Adão e Eva e também os seus filhos, os seus descendentes, então o corpo do homem ele já era o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo ele já habitava no homem, Ele já morava no homem, ele já habitava no ser humano. O corpo do homem já era o templo do Espírito Santo. Então, quando Deus diz aqui que os seus dias, serão 120 anos, Deus está falando aqui sobre o Espírito Santo, o tempo que o Espírito Santo habitaria no homem. O texto aqui da palavra de Deus nos diz que logo quando entrou o pecado no mundo e Adão ele foi expulso do paraíso, com seus filhos, com seus descendentes,
ele foi expulso do paraíso, então o mal começou a crescer, a maldade do ser humano, ela começou a crescer muito, e de modo que o homem se tornou muito perverso, muito pecador. Então, Deus disse que o Espírito dele, o Espírito Santo, não habitaria para sempre no homem, por causa da maldade do seu coração. E os seus dias seriam 120 anos. Então, esse foi o tempo que o Espírito Santo habitou no homem. Então, por causa do pecado, por causa da maldade do ser humano, o Espírito Santo, então, ele se retirou, né? Ele se retirou do homem, né? E nós vemos pela palavra de Deus que quando Jesus Cristo ele veio ao mundo, ele veio para nos resgatar. Ele veio para reconciliar o homem com Deus. E através dessa reconciliação que Jesus fez, né, o Espírito Santo, então, ele passou a habitar novamente no homem. E nós vemos ali mais precisamente no dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele foi novamente derramado sobre a igreja. E ele passou então a habitar novamente no ser humano, de modo que o nosso corpo, o corpo de todo aquele que é filho de Deus, de todo aquele que tem Jesus Cristo como Salvador de sua vida, ele passou a ser novamente o templo do Espírito Santo, né? Então, essa palavra aí, eu lendo esse texto aqui, Deus falou ao meu coração, Deus revelou ao meu coração o que seria esses 120 anos, que não tem nada a ver aí com a idade do ser humano, mas sim com o tempo em que o Espírito Santo habitou no ser humano. Então, eu vou ficando por aqui, né? E se você gostou aí do vídeo, né, dessa palavra, deixa aí o seu joinha, deixa aí no seu comentário, se você concorda comigo, se você discorda, qual a sua opinião, deixa aí nos comentários. E que Deus abençoe, um grande abraço a todos.